Bom dia, com todo gás, seja bem-vindo a mais uma live aqui. Hoje é dia 19 de março de 2025. Estamos lendo o livro de Provérbios no nosso manual da vida, que é a Bíblia. E aí, como é que vocês estão? Já tomaram café? Estão tomando café? Já entra aí na live e dá aquele bom dia aqui. Como vocês acordaram? Acordaram com muito gás ou pouco gás? Me contam aí. Tô só esperando entrar aqui no canal. E daí eu já começo aqui a live. Já começo a live aqui. Bom dia, bom dia. Hoje vamos ler então o capítulo 19 de Provérbios. Capítulo 19 de Provérbios. Eu acabei me atrasando aqui um pouquinho. Mas tudo certo. O importante é ter constância. O importante é ter constância naquilo que nós se comprometemos em fazer. Ah, mas eu não consegui entrar aqui na hora. Tá tudo bem, pelo menos eu estou aqui. Não se cobre por buscar a perfeição. Eu já fui uma pessoa muito perfeccionista. E a pessoa perfeccionista, ela quer tudo organizado, tudo no seu devido lugar, tudo perfeito, para daí começar a entrar em ação. E muitas vezes, essa organização não vai estar 100%. E daí a pessoa vai acabar nem agindo, nem fazendo. Ou vai se cobrar porque já fez algum erro, já fez alguma coisa que fugiu do seu controle. Então nem tudo nós temos controle. Eu tenho controle das minhas próprias ações, daquilo que eu faço, daquilo que eu decido fazer. Só que eu não tenho controle das situações que acontecem ao meu redor. E essas situações que às vezes acontecem ao nosso redor é que tiram a nossa estabilidade. E daí o que acontece? Você, por ser perfeccionismo, não acaba nem agindo. Nem agindo mais. E aí, gente, bom dia! Já chega aqui na live e dá um bom dia. Como é que vocês estão? Quem aí tá desde o primeiro dia? Quem tá todo dia aqui comigo? Bom dia, André. Bom dia, Lorane. Ó, Lorane tá todo dia aqui comigo. Bom dia, Neiva. Bom dia, Álvaro. Bom dia, Dudu. Bom dia, amigo. Saudades de ti. Logo estou indo a Santa Rosa visitar vocês. Estou com saudade mesmo, hein? É fato, estou com saudade da minha terra natal. Lá do interior do Rio Grande do Sul. Demorou pra eu sentir saudade, mas eu senti, gente. Também tem sentimentos. Ai, ai. Pra quem me conhece sabe o quanto que eu sou bem racional. Mas enfim. Estou só resolvendo aqui esse canal que não tá entrando ao vivo aqui, eu não sei porquê.
E a gente já começa a nossa live aí. Já vai entrando aqui na live, dando um bom dia, deixando seu like. Ai, desculpa. Acabei de espirrar aqui. Ai, gente, por que não tá funcionando isso aqui, hein? O que aconteceu, canal? O que aconteceu com você? Deixa eu atualizar mais uma vez aqui. Então, não quero deixar vocês esperando aí. Mas me contam, vocês que estão aqui já ao vivo comigo no Instagram. O que vocês perceberam que já mudou na vida de vocês acordando mais cedo? Entrando aqui nessa live. Vocês já mudaram alguma coisa? Vocês já perceberam alguma coisa que vocês estão fazendo diferente? Me contam aí. Quero saber como é que tá. Como tá essa evolução? Pra ver se tá fazendo sentido aqui essas lives que eu tô fazendo. Quero saber de vocês. Pra ver se realmente vocês estão pegando o que vocês estão ouvindo aqui. Se vocês estão praticando. Porque não adianta nada vir aqui escutar a live e não praticar realmente na sua vida. A gente vem aqui na live para ter expansão da nossa consciência. E tendo essa expansão de consciência, o que vai acontecer? Nós vamos ter novas ideias e novas decisões para a gente tomar. E nesse pensar diferente, tomar decisões novas, isso pode realmente mudar muita coisa na vida de vocês. Claro, se vocês colocarem em prática. Lembra que eu falei que o segredo é sentir? Ontem mesmo eu estava estudando sobre isso. Não adianta nós termos a palavra somente aqui na mente. Nós precisamos levar a palavra aqui no coração. Sentir verdadeiramente o que é o reino. Quem foi Jesus Cristo? E o que nós estamos fazendo aqui? Sentir aqui, ó, no coração, no momento que você sentir no seu coração, aí já era, gente. Aí pode ter certeza que muita coisa vai mudar na vida de vocês. Porque realmente vocês estão praticando aquilo que está dentro do coração de vocês. Porque se ficar só aqui na mente, só nos pensamentos, vocês não estão realmente agindo e levando uma vida em Cristo. Vocês só estão falando da boca para fora. Não chegou aqui ainda dentro do coração. Por isso que é tão importante a gente agir, mover, praticar. Isso que faz a diferença na nossa vida, tá bom? Nós fizemos esses dias uma lista, né? Uma lista daqueles sentimentos que a gente precisa resolver. E por isso que a palavra, às vezes, não entra no nosso coração. Porque o nosso coração, ele tá tão cheio de outras coisas ruins, que ele não tem lugar para esse amor transbordante. Sinto a paz em já acordar e receber a sabedoria do reino. Que bom que tá fazendo sentido para ti. Que bom, Lorena.
Então vamos lá. Não sei o que deu aqui nesse canal. Não funcionou. Já tentei umas 3 vezes aqui. Tenta só mais uma vez, não, velho. Tenta só mais uma vez. Vamos começar a fazer nossa meditação, nossa visualização, nosso boot, como diz o Pablo, para nós realmente ativar já os nossos pensamentos, ativar a nossa mentalidade e decretar como nós vamos ter o nosso dia de hoje, nessa quarta-feira maravilhosa. Mas, gente, não tá funcionando isso aqui. Tudo bem. Vamos lá, então. Feche seus olhos. Se concentre na sua respiração. Respira bem fundo. Puxa o ar pelo nariz. Solta o ar pela boca. Faz isso 3 vezes. E que nesse momento você se concentre somente na sua respiração. Que você se concentre aqui na minha voz. E se permita viver algo novo. Se permita sentir algo diferente no dia de hoje. A te rendo graças, Pai, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado por mais um dia. Obrigado por ter misericórdia de nós, Pai. Nós não somos seres perfeitos. Peço perdão por se fiz algum pecado, se fiz alguma atitude ruim na minha vida. Hoje eu tô aqui para realmente renovar a minha mentalidade e ativar o reino. Senhor, eu peço que o Senhor ativa esse amor transbordante em cada coração que estiver aqui. Que o Senhor vai tocando o corpo e a alma dessas pessoas. Que o Senhor ative o Espírito Santo para todas as pessoas aqui ter direção e escutar a sua voz, Pai. Obrigado, Pai, por falar todos os dias conosco e sempre nos escutar. Desculpa, Pai, se às vezes não estamos sendo obedientes, mas estamos aqui para renovar a nossa mentalidade e realmente ganhar a sua sabedoria e exercer ela aqui na terra. Realmente viver o reino, Pai. Ajuda-nos cada vez mais a transmitir o seu amor incondicional. Pai, que todas as pessoas que estão aqui possam realmente sentir a sua paz. Sentir como é bom andar em Cristo, como é bom aceitar Jesus em nossas vidas. Como é bom renovar nossa mentalidade com a palavra, Pai. Obrigado. Que nesse momento o Senhor me use para transmitir aquilo que vem de Ti, Pai. Que eu seja somente um canal aqui na vida dessas pessoas. Obrigado por cada uma dessas pessoas estarem aqui. Algumas assistem a live depois gravada, outras estão aqui comigo todos os dias. Obrigado por você estar aqui. Você faz parte da minha história, você faz parte também da minha evolução. E juntos crescemos mais rápido com essa troca de experiência. Sozinho é muito mais difícil. Mas se estamos aqui, um puxa o outro. E é isso que é o reino. Nós podemos se ajudar aqui para ficar mais leve, para ficar mais divertido, para ficar em harmonia com aquilo que nós somos chamados para fazer aqui. Que hoje, nessa quarta-feira, nós realmente vivemos o extraordinário através da nossa mudança de mentalidade que vamos ter a partir de agora. Obrigado, Pai, por esse momento. Que possamos hoje ter
o melhor dia das nossas vidas. Amém. Vai abrindo seu olho, vai colocando um sorriso no rosto e já vamos começar lendo aqui a palavra, já vamos começar renovando aqui a nossa mente. Hoje no capítulo 19, eu separei aqui alguns pontos que eu achei bem importante e coloquei o título como Aprender a Esperar e Fazer as Escolhas Certas. Então, muitas vezes nós se preocupamos com aquilo que vai acontecer na nossa vida. E essa preocupação, ela gera um sentimento ruim em nós. Ela gera um sentimento de não ainda estar vivendo aquilo que é possível viver. Que você estando na preocupação, você acaba não acessando a graça. Porque a graça, ela está disponível para nós. Só que se nós não aprendermos a realmente a esperar, a pensar, a refletir antes de tomar qualquer decisão da nossa vida, nós precipitamos e às vezes vamos para o caminho errado. Por isso que tem que ter calma e prudência na hora de tomar qualquer decisão da nossa vida. Então vou começar aqui, ó. No versículo 1. É melhor ser pobre e honesto do que mentiroso e tolo. Agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. Olha só, acabei de falar aqui, né? E a gente vive num mundo muito acelerado hoje, né? A gente vive onde tudo é urgente, onde tudo é rápido. Então, quantas vezes nós temos que tomar decisões rápidas para agilizar aquilo ali? Só que às vezes esse agilizar vai fazer você errar na tomada de decisão, porque você às vezes vai ser influenciado. Desculpa, gente. Às vezes você vai ser influenciado pelas pessoas ou pelo ambiente que você tá e não vai escolher aquilo que realmente vem de dentro de você. Então, você vai muito no calor daquele momento. Tome cuidado com isso. Agir sem pensar. Primeiro você sente, primeiro você pensa, depois você sente. E daí você age. Você tem que fazer essa reflexão na sua vida, tá? Bom dia para quem tá entrando agora. Bom dia, Thiago, Leide. Bom dia, Antônio. Tudo bom? Seja bem-vindo. Estamos aqui iniciando a nossa live. Os ricos arranjam muitos amigos, mas o pobre não consegue nem conversar aos poucos que tem. A falsa testemunha não poderá escapar do castigo. Ai, me perdi aqui, meu Deus. Deixa eu achar aqui. Todos procuram agradar as pessoas importantes. Todos querem ser amigos de quem dá presentes. Eu acho muito incrível como cada versículo assim traz muitos momentos assim da nossa vida, né? Muitos momentos que fazem a gente refletir e realmente entender por que acontecem certas situações na nossa vida, né? Então, olha só.
Todos procuram agradar as pessoas importantes, né? Vai dizer que não é assim na sociedade. E todos querem ter amigos que dão presentes. Então, olha que doideira, como faz sentido, né? É tão atual o que está escrito aqui na Bíblia. É tão atual como se fosse ter escrito agora. Bom dia, Jesus Cristo abençoe e proteja todos nós. Amém, Antônio. Que Ele se faça presente aqui nesse momento e renove a nossa mentalidade. Se o pobre é desprezado, até pelos seus próprios irmãos, não é de admirar que os seus amigos se afastam dele. Se ele se cansa de procurar os amigos, mas eles não se importam com ele. Quem procura ter sabedoria, ama a sua vida. E quem age com inteligência, encontra a felicidade. A falsa testemunha é castigada e certamente será condenada à morte. Não é bom que os tolos vivam no luxo, nem que os seus escravos governem os príncipes. Porque vai existir uma troca, né? Tem pessoas que não são capacitadas e não têm habilidades para exercer tal função. Elas precisam ser preparadas primeiro, né? A pessoa sensata controla o seu gênio, e sua grandeza é perdoar quem a ofende. A raiva do rei é como um rugido de um leão, mas a sua bondade é como o orvalho sobre as plantas. Um filho sem juízo pode levar o pai à desgraça. Uma esposa que vive resmungando é como uma água que pinga sem parar. Um homem pode herdar dos seus pais casa e dinheiro, mas só Deus pode dar uma esposa sensata. Quem é preguiçoso e dorminhoco acabará passando fome. Quem obedece às leis de Deus vive mais. Quem despreza os seus ensinamentos morrerá. Ser bondoso com os pobres é emprestar ao Senhor e Ele nos devolver o bem que fazemos. Corrija os seus filhos enquanto eles têm idade para aprender, mas não os mate de pancadas. Deixe que a pessoa de mau gênio sofra as consequências disso, pois se você ajudar uma vez, terá de ajudar de novo. Então, uma pessoa de mau gênio, que significa que ela tem um caráter, né? Não digo caráter, né? Porque caráter às vezes é difícil ser moldado. Mas ela tá sabendo que tá agindo errado e você vai lá e ajuda, né? Uma vez. Depois, o que essa pessoa vai continuar? Ainda fazendo coisas erradas, porque sabe que você vai lá e cobrir aqueles erros, né? Então, tem que tomar atenção e cuidado com isso. Ouça os conselhos e esteja pronto para aprender mais. Assim, um dia você será sábio. Então, a gente não vai receber toda a sabedoria de uma vez. Até porque a gente nem teria capacidade para receber tudo isso. Bom dia, Nelly. Bom dia, Jairo. Sejam bem-vindos. Que bom ter vocês aqui. Quem mais entrou depois aí? Bom dia, Fernando, Cleiton.
Já vai entrando e dando um bom dia aqui. Então, ouça os conselhos e estejam prontos para aprender mais. Assim, um dia você será sábio. Bom dia, Jéssica. É como se fosse camadas que cada dia a gente vai aprofundando mais. Cada dia nós vamos compreendendo a sabedoria. Nós vamos compreendendo e expandindo a nossa mente, expandindo a nossa consciência, porque antes a gente não tinha consciência. Nós simplesmente estávamos vivendo. Ou melhor, a gente estava sobrevivendo, nós não estávamos realmente vivendo tudo aquilo que nós temos capacidade. E por que a gente não vive tudo aquilo que nós realmente fomos chamados para ser? Porque às vezes nós não temos a habilidade, a compreensão, o entendimento da sabedoria que nós podemos ser mais. E as nossas crenças, os nossos traumas, eles limitam a nossa vida. Por isso que essa busca de estar aqui procurando se curar e aprender algo novo vai fazer realmente você mudar a forma de como você pode ver a vida e como você pode realmente fazer diferente. Imagine que a sua vida é como se fosse um livro em branco. Vou pegar aqui um caderno para vocês verem. Imagina que ela é assim, ó, em branca. Em branca. O que você vai escrever na sua vida? É você que tem essa capacidade, essa autoridade para realmente escrever assim, ó, como foi esse dia de quarta-feira, dia 19 de março. O que eu comecei fazendo nesse dia aqui, ó? O que eu fiz? Que pessoas que eu conectei? Que ações que eu tive? Quem eu ajudei? O que eu fiz de bom? O que eu fiz de mal? Tudo isso aqui você tá escrevendo a sua história. E daí tem gente que tá assim na vida, né? Ah, mas minha vida não tá boa. Ah, queria que minha vida fosse diferente. Mas e como tu tá escrevendo a sua vida? É você que tem o comando e o governo sobre a sua vida. Só você tem esse poder. Ai, mas é que minha mãe, ai, o meu pai, ai, onde eu moro, ai, o negócio, ai, onde eu trabalho, ai, as pessoas, ai, meus amigos. É você que escolhe. Você tem esse poder de tomar as decisões na sua vida. E você tá aqui, ó, escrevendo ela. Como é que você tem escrito ela? O que você tem colocado, ó, nas folhas da sua vida? Se você olhar para trás, o que você fez na sua vida? Você se orgulha do que você fez? O que você escreveu na sua vida? Esse aqui é um caderno meu de estudo. Desde ano passado eu tô estudando a Bíblia aqui, escrevendo nele. E eu tô olhando aqui, ó, tamanha profundidade que eu busquei a sabedoria. Isso foi uma construção. Uma busca que eu tive todos os dias para ter hoje a mentalidade que eu tenho hoje. Então olha só quanta coisa que eu escrevi aqui, ó. 26 de novembro de 2024.
Quanta coisa que tem aqui, ó. Imagina quanta informação que eu adquiri e que eu tô colocando em prática. Quanta coisa que eu escrevi na minha história. Nós temos esse poder de mudar a nossa história. Se no seu passado, se você fez coisas que você não ficou feliz hoje, ou que você tinha um sonho e você não alcançou aquilo que você queria, quem sabe foi porque a sua fé ainda não estava realmente no lugar certo. Você realmente não estava crendo que era possível acontecer. Sem fé é impossível agradar a Deus. E é através da fé que nós temos o acesso à graça. Mas, Jéssica, por que a gente não acessa essa graça, né? Porque o que está dentro de você não são sentimentos bons. Não são coisas boas. E nós só vamos ter o fora aquilo que nós temos dentro. Então, como é que você está aí internamente? Deus não te chamou para você viver uma vida normal. Deus te chamou para viver uma vida extraordinária. E daí agora eu quero que você reflita. Mas e por que eu não estou vivendo essa vida extraordinária? Porque você não tomou as decisões que deveria ter tomado na sua vida. Você realmente não está no comando da sua vida. Quem está realmente te governando? Será que é você mesmo? A fé vem para ouvir e ouvir da palavra de Deus. Ouve com os ouvidos naturais e também pelo coração. Ouvimos pelo coração, até que nosso coração começa a sentir. O fluxo do céu vem através da fé. Graça que chega pela busca da palavra. E a fé tem evidências. O que realmente você diz quando está sozinho? Quando não está pensando conscientemente? Será que diz a coisa certa? Esses momentos que sua fé é realmente revelada. Presta atenção nisso aqui, hein? É o que eu me digo todos os dias e peço ao Senhor me forjar extraordinariamente. Estou tentando. É isso, Jéssica. Hoje você está nessa busca. Você está plantando sementes de algo que antes você não estava fazendo. Antes você não estava decidindo isso. E agora você está buscando. E essa busca vai fazer com que realmente você encontre essas respostas. A resposta está aí dentro de você. Só que às vezes nós estamos o quê? Preocupados. Eu estudei acho que isso ontem, gente. Deixa eu até buscar isso aqui para vocês. Ontem eu acho que eu estudei sobre a preocupação. A preocupação é como se fosse um filme passando na nossa mente.
É uma tela, ó. Então, se a nossa mente, ela tá imaginando as coisas da preocupação e aquilo é como se fosse um filme na nossa mente passando, aonde vocês acham que a nossa mente tá? Ela tá distraída. E é isso que o inimigo quer. O inimigo quer que a gente se distraia. Porque se a gente está 100% presente no aqui e agora, em tudo que a gente está fazendo, nós viramos uma máquina nuclear. Nós temos um poder dentro de nós. E ele só é revelado através da nossa fé. Entregar para Deus em oração, mas não ficar inativo. Não se preocupar mais. Realmente crer. Gente, vocês pegaram essa? Isso aqui é... Nossa, eu fiquei horas em cima disso aqui. Eu acho que eu escrevi umas 4 páginas ontem, ó. Só nisso aqui, ó. Vamos lá, ó. Vou explicar de uma maneira diferente. Que a gente escuta muito, né, dessa questão de visualização, mentalização. Por que isso é tão importante? Eu já comentei com isso em outras lives, mas vamos aprofundar mais nisso aqui, ó. Ó, a Jéssica pegou. Jéssica pegou aqui, ó. Ela já entendeu. Nossa, já explodiu aqui, ó, na nossa mente. Tenho certeza que a partir disso, você vai cuidar muito do que você pensa e que você visualiza. Vamos lá. E no contexto da visualização. Por que é tão importante a gente visualizar, ter o quadro dos sonhos? Aonde nós queremos estar, ou nossos sonhos, ou o que a gente deseja. Por que é tão importante a gente ficar olhando para esse quadro dos sonhos? Porque quando a gente olha para esse quadro dos sonhos, é como se nós acreditássemos que aquilo lá vai acontecer. E isso nada mais é que é nossa fé. Então eu creio que isso vai acontecer. Só que daí, da visualização para materialização, vai depender do quê? Vai depender do tamanho da sua fé. E o que você vai fazer, o que você vai decidir para chegar nesse sonho, nessa materialização. Só que daí o que acontece na nossa vida? Nós estamos na preocupação, imaginando outras coisas, ocupando nossa mente com coisas que nem existem, e isso tudo vai fazendo que a gente perca a nossa fé. E daí a gente não chega naquele sonho que a gente deseja. E isso, às vezes, a gente passa um dia, uma semana, um mês, um ano, e de repente você viu a sua vida passar e você não chegou naquele sonho. Daí a sua fé, ela começa a diminuir. Por quê? Porque não tá chegando, porque não tá longe daquilo que você deseja, que você visualizou. Só que você tava o quê? Sendo distraído pelo inimigo. Você tava o quê? Com um monte de coisa na cabeça que nem ia fazer você chegar naquele sonho. E daí é aí que a gente se perde no caminho, pessoal. Então, Deus, ele comunica com nós muito por imagens, por revelações. Os olhos são como uma lâmpada do corpo.
E ele vai revelar essa visualização. Só que você tem que continuar nas suas ações, crendo que é possível você chegar lá. Aqui diz, ó, em Marcos 4:24, cuidado com o que vocês ouvem. Deus usará para julgar vocês a mesma regra que vocês usarem para julgar os outros, e com mais dureza ainda. Ao poder do julgamento, né? Mas, Jéssica, como é que eu fortaleço, então, essa minha fé? Fazendo o que a gente está fazendo aqui hoje. Buscando a sabedoria. Quanto mais você buscar, quanto mais você tiver essa sede de realmente compreender e ganhar entendimento, a sabedoria, mais você fortalece essa fé, mais cria essa esperança dentro de você. Então, fortaleça a sua fé. Hoje nós vivemos realmente num mundo caído. E por isso que a gente tem que cuidar em tudo que a gente faz. Começando por nossa mentalidade, a visão, aquilo que a gente quer alcançar. Olha, eu anotei bem grande aqui, ó. A persistência vai vencer a resistência. O que hoje você tem resistido na sua vida? Que hoje tem te deixado para trás? Persista, tenha constância. Jéssica colocou aqui, ó, Provérbios 19:27. Eu tenho até grifado aqui, ó, Jéssica. Vou até te mostrar aqui, ó. O que tu acabou de mandar, ó. Não sei se vai dar pra ver, ó. Esse Provérbios aí eu tenho grifado aqui. Vamos lá, vamos ler ele então. Filho, se você parar de aprender, logo esquecerá o que sabe. Eita! Olha só que forte. Olha só que forte isso aqui. Então não tem muito mistério, gente. É nós que ficamos numa noia na nossa cabeça. Se nós viver uma vida simples, se nós realmente fazer cada dia um pouquinho, viver em paz, ter fé, renovar nossa mente, buscar fazer algo novo, esse é o caminho. Não tem receita de bolo, não existe. Você tem que fazer a sua parte. O que você está escrevendo? Desculpa, pessoal. O que você está escrevendo no seu livro da vida? Ó, é uma forma de fortalecer a fé. Isso aí. Só que daí a gente fica na preocupação. Ou a gente julga, ou a gente terceiriza as nossas responsabilidades. A gente terceiriza nossas responsabilidades. Ó, anotei aqui, ó. O problema da pressa não é só o erro, mas o preço que pagamos depois para consertar o que foi feito sem sabedoria. Então, olha só como as nossas decisões, as nossas ações vão interferir muito na nossa vida. Daí, quem sabe, no nosso passado, nós plantamos sementes lá. E essas sementes
Hoje a gente está colhendo isso, ou a gente está pagando um preço pelas atitudes que a gente fez lá atrás, sem sabedoria. Falando sobre a semente, ontem eu li muito sobre a parábola da semeadura, né? Nossa, eu escrevi umas 3 páginas aqui, ó, só dessa parábola aqui. Quero já até compartilhar com vocês aqui o quanto que essa parábola, ela é muito importante. Se nós não entendermos essa parábola, a gente não entende mais nada. Tá lá em Marcos, ó. Se vocês não entendem essa parábola, como vão entender as outras? Deixa eu ler aqui ó, o que eu anotei. Vocês querem que eu leia aqui esse estudo que eu fiz? Hein? Ou vocês querem que eu continue lá em Provérbios? Colocam aqui nos comentários. Se vocês querem que eu compartilhe sobre isso, eu compartilho aqui com vocês. Que é um estudo que eu fiz bem profundo ontem sobre a parábola da semeadura. Colocam aqui nos comentários, pessoal. Vocês querem que eu compartilhe aqui? Querem que eu compartilhe esse estudo que eu fiz? É algo bem profundo. Quero ver os comentários aí de vocês, hein? Ou curta aqui do lado, ó. Sei que tem gente que tá olhando a live aqui, fazendo outras coisas, tomando seu café. Quero, seus insights são muito sábios, sim. Então tá, vou compartilhar aqui, ó. É algo bem profundo. Sério mesmo, eu virei uma chave aqui muito grande. Muito grande. Deixa eu ver onde que começa aqui, ó. Acho que é aqui. Só para contextualizar, né, para eu entrar na parábola, eu tava lendo muito sobre a questão de viver a graça, né? Como é que a gente acessa essa graça aí? E a graça, ela é acessada com a fé. Porque nem as nossas habilidades e as nossas competências vão agradar a Deus, mas sim a nossa fé. E na Bíblia fala muito, né, sobre os apóstolos ali, o que eles estavam vivendo. E conta muito que nós somos pessoas de pouca fé. Ó, diz, por acaso vocês não têm fé? Que pouca fé vocês têm. Como é pequena a fé que vocês têm. Como é pequena a sua fé. Por que você duvidou? Como é pequena a sua fé. O que você tem? Crentes de meia tigela. Aqui Jesus um dia estava bravo. Isso diz em vários lugares na Bíblia. Mesmo os discípulos vendo Jesus fazendo todos os milagres que ele estava fazendo, mesmo assim os discípulos não acreditavam em Jesus, né? Então Jesus sempre dizia para eles, homens de pouca fé. Não sei se vocês vão lembrar daquela passagem onde Pedro andou pelas águas, né? Eles estavam num barco, numa tempestade, e Pedro andou pelas águas, porque ele tinha um pouco de fé. Só que quando ele se distraiu com as ondas, com a tempestade que estava acontecendo e parou de olhar para Jesus, o que aconteceu? Pedro afundou. E daí Jesus disse, homem de pouca fé, por que você não creu? E daí olha só que bacana, né? Bacana o modo de dizer, né? Mas olha só o que eu nunca tinha parado para pensar. O que vocês acham que os discípulos que estavam dentro do barco eram?
foi Pedro que foi louco de andar sobre as águas? Ou os discípulos que estavam lá dentro do barco fizeram o certo? Quem que tinha mais fé? Os discípulos que ficaram dentro do barco ou Pedro que andou pelas águas? Se Jesus falou para Pedro que Pedro tinha pouca fé, gente, significa que os discípulos que ficaram dentro do barco, eles não tinham nenhuma fé. Porque eles nem chegaram a ir, a experimentar. E Pedro, mesmo com pouca fé, fez isso. Então, gente, quando a gente vai estudar a Bíblia, é muito profundo. Nossa, tu começa a entrar assim, numas coisas que eu... Nossa, mãe. Só que daí o que a gente sempre escutou, né? Eu, pelo menos, escutava. Tipo, nossa, Pedro ainda, né? Fez errado. E os outros discípulos que nem agiram. Não puderam passar por aquela experiência. Imagina, eles estavam andando com Jesus. Quantas experiências que eles podiam ter. Só que daí a gente já racionaliza e leva para outro lado e não ganha entendimento e sabedoria na palavra. Então eu vim desse estudo que sem fé a gente não acessa a graça. E por que a gente não acessa a graça? Porque nós ficamos estagnados na nossa vida, nós não entramos em movimentos e nós não agimos. Tá na Bíblia, gente. É aquilo que a gente estuda muito em energia quântica. Eu estudei já muito isso na vida. Só que ainda eu não entendia porque eu entrava em ação, fazia um monte de coisa e as coisas na minha vida não aconteciam. E daí pega essa virada de chave aqui que eu ganhei. Eu fazia o que eu tinha somente na mente, porque ainda não estava no meu coração. Então não adianta fazer. Ó, deu até um joinha aqui. Não adianta fazer o que só está somente na sua mente. Qual é a sua fé, aquilo que está dentro do seu coração. Então nós temos que limpar o nosso coração para realmente sentir aquilo verdadeiramente. Não falar só da boca para fora. E isso é a fé. A fé que habita. Então não é possível agradar a Deus com a nossa força. Que era o que eu estava fazendo. Eu estava fazendo tudo o que me mandavam, conforme lá o script. Mas eu não estava sentindo. Eu tinha traumas, eu tinha os bloqueios. Eu tinha muita dor no meu coração. E daí como é que eu ia acessar a graça? Porque eu estava vivendo num looping que eu realmente tinha pouca fé. E agora eu estou o quê? Fortalecendo isso. Foi o que ó, Lucas colocou, tá em Lucas, ó. A fé, aos poucos pediram ao Senhor, aumente a nossa fé. Então ele respondeu: se a fé que vocês têm fosse do tamanho de uma semente de uma mostarda, vocês poderiam dizer a esta figueira brava: arranque-se pelas raízes e vá se plantar no mar. E ela obedeceria. Vocês estão pegando aqui esse raciocínio? Nós vamos aprofundar aqui, ó. Daí vocês vão entender. Vocês vão entender, ó. A fé se origina daquilo que parece insignificante. Assim que muitas pessoas se perdem buscando o extraordinário em coisas substanciais, mas a extraordinária se origina em coisas que parecem insignificantes.
Então, a semente é como se fosse a palavra de Deus aqui na parábola que a gente vai ver. A semente é como se fosse a palavra de Deus. E o que é a terra aonde estamos plantando a semente? A terra é nosso corpo. E daí agora vocês vão começar a aprofundar mais nessa parábola. Ó. Precisamos trazer a palavra de Deus para o nosso interior, pois o coração é que crê. Não é colocar somente na cabeça, mas sim no coração, sentir realmente. Então, isso faz com que a gente divida a nossa alma e espírito. Lembra que eu expliquei isso para vocês já? Da questão que nós estamos corpo, alma e espírito. O espírito já está pronto. O corpo, ele ainda é da natureza caída e a nossa alma é que nós precisamos curar ela, né? Recapitulando aqui. Então, ó, cuidado com as pregações que somente são ditas para a mente e sentimentos das pessoas. Não é sobre seu intelecto, e sim sobre os corações. Então, por que às vezes a gente vai à igreja? Por que às vezes a gente faz algumas coisas que não faz realmente a gente sentir? Não vai adiantar nada, a gente só tá o quê? Enchendo a nossa mente com um monte de informação. Então, ó, Jesus fala sobre isso na parábola do semeador. Marcos, capítulo 4, versículo 13. Então Jesus perguntou: se vocês não entendem essa parábola, como vão entender as outras? Lucas 8:11. O que essa parábola quer dizer é o seguinte: a semente é a mensagem de Deus. Então a semente tem tudo o que precisa para crescer e se tornar uma árvore. A semente, ela tem tudo lá. E o solo, que é o nosso coração, é que faz a semente crescer. Então, Deus quer fazer na terra tudo o que depende da condição do nosso coração. Em Hebreus 10:7, então eu disse: estou aqui, ó Deus, venho fazer a tua vontade, assim como está escrito a meu respeito no livro da lei. Em Lucas 8:12, as sementes que caíram na beira do caminho são as pessoas que ouvem a mensagem, porém o diabo chega e tira a mensagem do coração delas, para que não creiam e não sejam salvas. Lembra que eu expliquei antes? Enquanto estiver só aqui na nossa mente, aonde o inimigo ataca, ele ataca somente a nossa mente. Porque quando nós temos o nosso coração em Cristo, já eras, o inimigo está vencido. As coisas ruins estão vencidas. Vamos continuar aqui, ó. Então, ó, para vocês entenderem essa questão aonde o inimigo ataca, né? O inimigo, ele rouba a palavra com o propósito de quê? Destruir a nossa fé em obras. Porque nada adianta nós termos fé se não tem obras. Então é isso que o inimigo age na nossa vida. E como é que ele faz isso? Não sei se vocês já leram o livro Mais Esperto que o Diabo. Esse livro aí é muito bom, gente. É muito bom esse livro. Ele dá bastante entendimento sobre a questão de como nós se distraímos. Então, o principal método dele é o quê? As experiências que a gente teve na nossa vida que foram horríveis. É ali que o inimigo ataca. Os nossos traumas, né?
o nosso próprio raciocínio humano, que é o próprio entendimento, as convicções que nós temos, as tradições criadas pelo ser humano. Então isso tudo faz com que o inimigo age na nossa vida. Por quê? Porque nós estamos distraídos com essas situações aqui. Jéssica, como seriam essas obras? Perfeito. Como seriam as nossas obras? Nós vamos chegar na parte que fala sobre os nossos frutos, né? Então, nós somos uma semente que ela foi plantada, ela germinou e nós estamos aqui crescendo. Então, imagine que a nossa vida é como se fosse uma semente que criou um caule, que criou raízes, que criou galhos, criou folhas. E o que seriam os frutos? Os frutos vão ser as nossas obras. Por exemplo, nós temos que realmente entender que nós já estamos salvos, que Jesus já pagou todos os nossos pecados aqui na terra. E o que a gente veio fazer aqui na terra? Nós viemos transbordar na vida das outras pessoas. E quais que vai ser as nossas obras aqui? Quanto mais a gente servir o reino aqui, mais nós vamos ter obras. E não especificadamente que se fala sobre dinheiro, né? Bens materiais, carro, casa, negócios. Mas as nossas obras que está na palavra quer dizer o quanto que nós amamos o próximo e ajudamos através da nossa árvore, através da nossa vida. Porque se eu der frutos, eu vou dar fruto para você se alimentar. Então, se eu estou vivendo o reino, eu estou falando aqui algo que você aí vai se alimentar. E isso é a obra. Entendeu aí, Jéssica? Isso são as obras. Só que o que o inimigo faz? Ele distrai. Para nós não ter as nossas obras aqui. E daí, obviamente, aqui eu falei de forma bem simples. Mas as obras, elas vão o que muitas vezes ser negócios que vão faturar muitos milhões, que vão realmente impactar a vida das outras pessoas através de serviços, de produtos. Só que um negócio do bem, um negócio que traz solução, que transforma na vida das pessoas. Isso são as obras. Essas são as obras que Deus quer que a gente faça aqui. E, consequentemente, nós tendo esses frutos, nós vamos ter uma vida abundante e próspera. Porque a nossa árvore da vida está alimentando, servindo outras pessoas. É abundante, porque isso é infinito. Quanto mais eu sirvo, mais eu tenho. Mais eu planto outras sementes. E tudo que eu faço para o outro volta para mim. É a lei. É assim que funciona. Então, aqui na parábola, nós temos que entender que a semente, às vezes, só está na nossa cabeça. E nós temos que plantar ela no nosso coração. Ó, se ainda está na sua mente, isso pode ser roubada. O inimigo pode atacar na sua mente e tirar isso. Mas quando desce para o coração, não pode ser mais roubada. Olha só que forte isso. Porque depois que você sente, ninguém mais te tira isso. Ó, lá em Lucas 8:13. As sementes que caíram onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e recebem com muita alegria. Elas não têm raízes e por isso creem somente por algum tempo.
E quando chega uma tentação, abandonam tudo. Quem aí se identifica com essa semente? Olha só como a palavra vai revelando como a gente é na nossa vida. Como nós somos pessoas de pouca fé. Que vem a primeira distração, a tentação, e a gente se perde no caminho. A palavra não penetra profundamente nela, que é no nosso coração. Você precisa crer mais na palavra de Deus no que nas circunstâncias adversas. Então, o tempo lógico aqui da nossa vida, ele vai interferir nas nossas obras. Como assim, Jéssica? Porque nós vivemos uma vida já cheia de coisas que a gente plantou e hoje nós estamos colhendo aquelas sementes lá atrás que nós plantamos. Então também existe um tempo certo para todas as coisas acontecer. Então, da sua oração para a manifestação. Há 10 anos atrás você orava como você ora hoje? Eu não. Eu, sendo bem sincera, que não. Eu não orava como eu oro hoje. Então, você precisa o quê? Fortalecer a sua fé. Então, vivemos em um mundo caído, por isso temos que ter seguimento e continuar, ter constância. Daí segue aqui na parábola, né? Lucas 8,15. E as sementes que caíram em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e guardam a mensagem no seu coração, bom e obediente, e porque são fiéis, produzem frutos. A persistência vai vencer a resistência. Deus vai falar conosco e vai imaginar na nossa mente, transmitindo a sua visão. Daí isso tá lá em Gênesis 22:17. Farei com que seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu, ou os grãos de areia da praia do mar. Eles vencerão os inimigos. Tá lá em Gênesis. O que quer dizer com isso aqui, né? Que nós vamos realmente viver todas essas bênçãos. Que os descendentes, eles são tão numerosos como se fossem as estrelas do céu. É isso que nós precisamos crer e acreditar. Nós já estamos salvos. E daí eu cheguei naquela parte, né? Que eu comentei já com vocês aqui antes sobre como Deus conversa com nós. Deus é um Deus de clareza. Deus não tem confusão. Se você está na confusão, se você está na preocupação, isso não é de Deus. Cuidado. Deus sempre coloca paz no seu coração. Só que você precisa ter esse discernimento, essa profundidade. Jéssica, como eu faço isso? Buscando. Você está aqui nessa live por causa disso. Você vai realmente começar a compreender mais a palavra. Vai começar a viver isso. Porque quem sabe até hoje você viveu uma vida nas distrações. Você não viveu realmente toda a capacidade que você é possível viver. Tá? Vou finalizando aqui, né, o meu estudo que eu compartilhei com vocês sobre a parábola da semeadura. Nada mais é que
Não adianta nós ter só a nossa mente renovada se nós não sentimos o nosso coração. É isso que quer dizer as sementes que foram jogadas na areia, que caíram nas pedras, que caíram nos espinhos. Todos esses solos somos nós, pessoas. E daí tem pessoas que são um pouco mais evoluídas, outras não. E é por isso que a tal semente teve tal fruto. Porque depende do solo. E o solo é nosso coração. Só que nosso coração está sujo de sentimentos ruins, ele não vai frutificar. Vocês pegaram isso? Eu acho que vocês pegaram, né? Eu acho que vocês entenderam isso. Isso aqui, olha, ontem de noite explodiu na minha cabeça. E olha que eu já estudei alguma vez essa parábola da semeadura. Só que é camadas, pessoal. Quando eu li a primeira vez, beleza, que legal essa história. Depois disso, nossa, mas tem mais alguma coisa aqui. E eu fui lendo, estudando, até que eu cheguei nesse entendimento. Eu falei, nossa, que doideira. A árvore da vida agora tem um significado para você. O solo é como nós somos aqui. Nós precisamos tratar esse solo. O nosso coração está machucado. Nós precisamos limpar esse coração para realmente ter a fé o suficiente e manifestar a graça que está disponível para nós. Então, nossa árvore da vida não vai dar frutos enquanto tiver só aqui na mente, enquanto não plantar no lugar certo, no coração, gente. Esse é o segredo. É mais simples do que a gente pensa. O inimigo que confunde nós. O inimigo que planta essas aflições, esses sentimentos ruins. E o inimigo e Deus, eles sempre estão numa guerra para conseguir o quê? O nosso coração. É só isso que eles querem. Tanto o bem quanto o mal. Porque é esse que é o segredo. O coração, gente. O segredo é o coração. O que está no seu coração. Enquanto você não curar o seu coração, você não vai acessar a graça. Mas, Jéssica, como é que eu faço isso? Já estamos aqui, ó. Renovando a nossa mente. Ganhando consciência, porque a gente nem tinha consciência disso aqui antes. Então, você expandiu agora a sua mente. E agora isso tudo vai interferir nas ações que você vai ter na sua vida. E com novas ações na sua vida, você vai ter novos resultados. Você vai realmente começar a sentir aquilo que verdadeiramente você é para sentir. Tá bom? Vou finalizar então aqui a live. Obrigado por sua participação. Quem ficou comigo até o final aqui. Já é quase 8 horas, meu Deus do céu, a hora passa aqui. Gente do céu, nós entramos num flow aqui. Até meus estudos eu já tô compartilhando aqui com vocês. Olha só que bacana. Espero que vocês tenham gostado, tá? Estamos indo, né, para a reta final do mês de março. Hoje já é dia 19. Então, faça o que você precisa fazer hoje. Cuide dos seus sentimentos, aquilo que está dentro do seu coração, tá? E fique com Deus, faça um ótimo dia. Espero que você tenha realmente aqui percebido o quanto que nós precisamos aumentar a nossa fé. O segredo é esse, gente. Aumentar a nossa fé. Não tem muito mistério. No que nós estamos crendo, literalmente. Estamos acreditando mais nas nossas preocupações ou
visão que Deus tem para nós, tá? Então, presta atenção nisso. E obrigado pela participação de vocês aqui, tá bom? Ficam com Deus e até amanhã, ó, 6:30 da manhã. Espero vocês aqui. Tchau, tchau.